Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Marcelo Paes Barreto, aqui como fundador do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, desde 1968, estudando os livros seguros da doutrina dos espíritos superiores, os livros de Jesus Cristo, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, os mandamentos e 200 livros aqui que fazem parte do bojo pedagógico que ajudam-nos a compreender de forma pedagógica as leis de Deus, a nos educar, a sermos mais educados, civilizados, moralmente comportados, desde os pensamentos até os atos. Nunca abandonei os estudos. Participei por mais de 25 anos dos trabalhos da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, lá começando com o Dr. Antônio Lugon. Fui assessor dele durante muitos e muitos anos. Com ele aprendi muito. Dr. Gélio Lacerda. Aprendi muito com Gélio Lacerda. Depois com Alcino Pereira. Aprendi muito com Alcino Pereira. Depois com Júlio Davi Arcanjo. Aprendi muito com Júlio. E depois eu fui vice-presidente e 2 vezes presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Fui diretor de doutrina, aprendi muito, viajei conhecendo todas as casas espíritas do Espírito Santo, todas. E estudo desde 1968. Tem livros como o Livro dos Espíritos que eu já li mais de 12 vezes, estudando de 1 a 4 horas por dia, todo dia. Fora do estudo, como dizia meu pai, Manuel Xavier Paes Barreto Filho, professor de Direito, primeiro reitor da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, promotor de justiça, juiz de direito e desembargador. Mas um homem muito sério, acordava às 3 da manhã e já ia para o seu escritório em casa, onde ficava até às 7, 8 horas da manhã estudando e trabalhando. E o papai falava sempre para todos nós, fora do conhecimento dos livros seguros, você não consegue dirigir o seu automóvel espiritual. E Jesus já tinha nos mostrado isso. O conhecimento da verdade fará com que saibamos discernir o caminho do bem e o caminho do mal, e escolher sempre, com certeza absoluta, porque estudante das obras boas, das leis de Deus, escolher sempre com absoluta certeza o caminho do bem. Estamos, conforme vocês já nos acompanham no Instagram, no YouTube e no Facebook, escrevendo também sobre o Livro dos Espíritos. Em 18 de abril de 1857, raiava para o mundo a era espírita, como nos diz J. Herculano Pires. Raiava para o mundo o complemento do cristianismo primitivo. A obra que veio explicar de forma definitiva todas as leis de Deus. A lei de justiça, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação. Como funciona a lei do sofrimento, das aflições. E como que nós conseguiremos, pelos nossos próprios esforços, subir os degraus da perfeição.
Então, nessa comemoração do Livro dos Espíritos, hoje eu vou ler aqui Reflexões Espíritas pelo Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E aí nos fala Viana de Carvalho, Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. 1019 perguntas, 1019 respostas e mais de 5.000 itens a serem estudados, compreendidos, assimilados pedagogicamente e aplicados, exercitados numa ginástica que pode durar 1.000 anos, 2.000 anos, mas que todos nós vamos, através desta ginástica pedagógica, nos aperfeiçoar, chegar à perfeição relativa, junto ao nosso Criador, ao nosso Pai. Outros estudiosos lúcidos e sérios empreenderam o tentame de interpretar o homem, elucidando os mistérios nos quais os mesmos se encontravam ocultos. Através dos tempos foram realizadas pesquisas demoradas e aprofundada a sonda de averiguação no corpo ciclópico do conhecimento, buscando-se as respostas. Livros memoráveis foram escritos, abordando o fenômeno da vida e especialmente o ser pensante, significando um passo audacioso nas interpretações valiosas. Ninguém, no entanto, logrou penetrar tanto nas causas geradoras da vida em si mesma, conforme ele o conseguiu. Sócrates contentou-se em ouvir o seu daimon. Buda mergulhou em profundo silêncio, descobrindo a felicidade íntima. Pitágoras construiu a sua escola de sabedoria iniciática em Crotona e transmitiu a técnica do conhecimento imortalista. Os cristãos primitivos, que se celebrizaram pela busca e dedicação à verdade, defrontaram a espiritualidade e apaziguaram-se. Os santos da escatologia católica, em retiros, silêncios e sacrifícios, superaram-se, abrindo espaços para futuras experiências ditosas. Dante Alighieri vislumbrou as paisagens pós-mortem, fazendo grandioso legado à posteridade. Allan Kardec, entretanto, encarou com coragem os fenômenos da vida e entregou-se por inteiro ao trabalho de demitizá-la dos tabus teológicos, das superstições da ingenuidade, dos arrazoados anticientíficos que desfrutavam de cidadania cultural. De princípio, sem parte pris, investigou com absoluta serenidade as manifestações mediúnicas, demandando as suas causas e procurando compreendê-las com o escalpelo da razão, fato após fato, buscando encontrar uma linguagem universal, lógica, irrecusável, eliminando todas as hipóteses que não as enfrentassem com segurança. Identificada essa causa, verificou a qualidade moral dos agentes propiciadores e suas consequências éticas profundas. Refundiu, ante as sucessivas evidências, as conclusões estabelecidas de começo até quando confirmadas pela demonstração
experimental que lhes concedeu legitimidade. Restituiu a Deus a dignidade perdida ante a vulgar conceituação antropomórfica que os homens lhe emprestaram e estudou as origens da vida, nos elementos espiritual e material, constitutivos do universo, para proclamar o mecanismo da evolução num processo constante e irreversível, através das etapas sucessivas da reencarnação, que atesta a sabedoria divina e propõe a todos os seres a fatalidade da perfeição relativa que certamente alcançarão. Passou pelo crivo da observação os antigos postulados religiosos e os analisou com os instrumentos de que dispunha, mediante a constante comunicação com os espíritos, o que resultou na reformulação da ideia de morte, da ideia da morte, aniquilando em definitivo esse fantasma de que se utilizavam os fatos das religiões e das crendices para concederem bênçãos e maldições ao talante da astúcia, do suborno através dos bens perecíveis. Allan Kardec, meus senhores e minhas senhoras, meus amigos e minhas amigas, jovens, Allan Kardec situou Jesus no seu devido lugar, como o ser mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para servir-lhes de modelo e guia, tornando-o o amigo e irmão mais sábio que nos ensinou a técnica da felicidade sem fugir. Ele mesmo, a exemplificação até o holocausto, justo e simples, mestre e companheiro de todas as criaturas. Enquanto permaneciam os ditames impostos pela presunção dos teólogos, confundindo as leis civis transitórias com as leis divinas, Kardec apoiou-se na lei natural, na lei de Deus, apoiou-se no amor, muito bem falado e estudado por Jesus, por Paulo de Tarso, e hoje totalmente reunidos esses estudos no Evangelho segundo o Espiritismo, para lecionar deveres e responsabilidades iguais para todos os homens. Somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. Vamos responder aos mesmos ditames da justiça de Deus, que são os construtores do próprio destino. Percrustou os problemas decorrentes da exploração do homem pelo homem e recordou a igualdade de direitos e deveres, eliminando todo e qualquer privilégio de casta, credo, posição social e econômica, concedendo a caridade. Caridade é o amor a si, ao próximo e a Deus. Aonde você vai estudar e aprender o que é caridade? No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Céu e o Inferno, no livro A Gênese, nos livros de Leon Denis, nos livros seríssimos de Joana de Ângeles através de Divaldo Franco, nos livros de André Luiz, a coletânea de 16 livros que tem que ser lido um a um, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e nos livros de Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Percrustou os problemas decorrentes da exploração do homem pelo homem
e recordou a igualdade de direitos e deveres, eliminando todo e qualquer privilégio de casta, credo, sexo, posição social e econômica, concedendo a caridade, envilecida pelo pieguismo e adulteração de finalidade, o seu verdadeiro sentido paulino e social, que propicia o socorro ao carente, de imediato, quando for o caso, promovendo-o em seguida, a fim de realizar-se na comunidade onde vive. Abriu as portas para a investigação paranormal, pioneiro que permanece insuperável, pedagogo e psicólogo exemplar, equilibrado em todas as colocações apresentadas, que fazem de O Livro dos Espíritos, 18/4/1857, por ele escrito com a cooperação dos mentores da humanidade, uma obra ímpar, que desafia o segundo século e agora o terceiro século. Publicação sem sofrer qualquer fissura no seu conteúdo, num período em que todo conhecimento sofreu contestação e alterou a face cultural da Terra. O Livro dos Espíritos, desse modo, não é apenas a pedra angular sobre a qual se ergue a doutrina espírita, mas também é o tratado de robusta estrutura para orientar a economia, a sociologia, o direito, a psicologia, a embriologia, a ética, então desvairadas, elucidando a antropologia, a biologia, a fé, cujos fundamentos necessitavam da pré-existência e sobrevivência do ser inteligente, que o Espiritismo comprovou e tornou acessível a todo examinador consciente e responsável. A todo examinador consciente e responsável. Porque é o tipo do livro, assim como todos eles, que devem ser lidos de 1 a 4 horas por dia, todo dia. Deve ser lido repetidamente, para que você possa dali tirar os ensinamentos da verdade. E essa verdade iluminar de forma segura, de forma jurídica divina, com a segurança verdadeira do ensino, iluminar os seus passos. Assim, sem o Livro dos Espíritos, com seus parâmetros soberanos e esclarecedores, não existe doutrina espírita. Tanto quanto sem Allan Kardec não existiria esse colosso granítico demarcador da humanidade, que é o Livro dos Espíritos, que o porvir bem dirá, tornando-se manual iluminativo para as consciências do presente e do futuro. Tornando-se manual iluminativo para quem estuda de 1 a 4 horas por dia, todo dia. É o tipo do livro que deve ser lido 6 vezes numa encarnação. Tornando-se manual iluminativo para as consciências do presente e do futuro. É um trabalho maravilhoso. É a doutrina espírita que foi anunciada pelo mestre e orientador Jesus Cristo e está no apóstolo João. É o consolador prometido, o explicador de todas as leis, para que todos os seus filhos, seus irmãos, possam estudar, compreender, assimilar e praticar, para que possam subir de forma definitiva, segura,
pedagogicamente segura os degraus da perfeição. Viva Allan Kardec! Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Quando surgiu o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, raiava para o mundo a doutrina espírita, o consolador prometido, o explicador de todas as leis e o complemento pedagógico do cristianismo primitivo. Muito obrigado pela atenção. Matriculem-se na escola do Evangelho que está aqui. Passem a estudar os livros seguros. E quem estuda todo dia vai sentindo que vai se melhorando, que de dentro dele vai saindo ensinos perfeitos para a sua nova educação, para a sua reforma íntima, para a sua renovação como cristão de verdade, como um trabalhador da boa nova, como um trabalhador das bem-aventuranças, no maior discurso deixado por Jesus, para que nós saibamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado pela atenção. Tudo de bom para todos. Fiquem conosco no YouTube, no Instagram e no Facebook. E obrigado por participarem do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Fraternal abraço.